Existe uma cena que acontece todos os dias em milhões de casas. Você acorda decidido, hoje vai ser diferente. O despertador toca, você levanta, toma café, repassa a lista de tarefas e sabe exatamente qual é a primeira coisa que deveria fazer. É aquela ligação importante, aquele relatório, o capítulo do livro, o treino, a conversa difícil. Você sabe, ninguém precisa lembrar. Mas, em vez de começar, você faz outra coisa. Responde uma mensagem, abre o e-mail, organiza a mesa, assiste a um vídeo rapidinho, olha as redes sociais por 5 minutos. 5 minutos viram meia hora vira 1 hora. Quando percebe, a tarefa continua parada. E agora existe um problema novo. Além da tarefa, você também está carregando culpa. O interessante é que a tarefa não desaparece. Ela continua ocupando espaço na sua mente, enquanto você almoça, enquanto você dirige, enquanto tenta descansar. Ela fica ali, consumindo energia. É por isso que procrastinar é tão cansativo, porque você passou o dia inteiro carregando algo que não fez. Durante muito tempo, disseram que isso era preguiça, que faltava disciplina, que bastava ter mais força de vontade. Mas, estudando, eu aprendi que a procrastinação é muito mais que isso. Ela quase nunca nasce da falta de vontade. Ela nasce quando existe um conflito entre aquilo que você quer construir e aquilo que seu cérebro está tentando evitar. E enquanto você não entender este conflito, vai continuar brigando consigo mesmo todos os dias. Olá, eu sou Andréa Maciel e hoje quero conversar com você sobre um dos maiores ladrões de potencial da vida, a procrastinação. Mas talvez não da forma como você já ouviu por aí, porque durante muito tempo disseram que procrastinar era falta de disciplina, outros disseram que era preguiça, alguns acreditam que basta ter mais motivação. Mas eu descobri que existe uma maneira muito mais profunda de entender esse comportamento. E é essa maneira de enxergar a procrastinação mudou completamente a minha forma de lidar com ela. Eu entendi que existem 3 tipos de procrastinação: a procrastinação física, a procrastinação emocional e a procrastinação espiritual. As 3 produzem exatamente o mesmo comportamento. Você adia, evita, deixa para depois, mas elas nascem de lugares completamente diferentes. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem: tentar resolver a procrastinação sem identificar qual tipo. Apenas tentam resolver, aumentando a cobrança, buscando mais motivação, assistindo mais vídeos motivacionais, lendo mais livros. E quando nada muda, começam a acreditar que o problema está nelas. Se culpam, se chamam de preguiçosas, dizem que não têm disciplina. Na verdade, antes de tentar vencer a procrastinação, existe uma pergunta muito mais importante: que tipo de procrastinação está impedindo você de agir? Porque quando você identifica a origem do problema, fica muito mais fácil encontrar a solução. Vamos começar pela procrastinação física. Imagine alguém que dorme apenas 5 horas por noite, passa o dia se alimentando de qualquer coisa, bebe pouca água, quase não se movimenta, passa horas sentado em frente a uma tela e no final do dia, essa pessoa olha para a lista de tarefas e pensa: eu preciso ter mais motivação. Mas será que o problema é realmente a motivação? Ou será que o corpo simplesmente não tem energia suficiente para sustentar aquilo que a mente deseja fazer? Nós costumamos exigir alta performance de um organismo que está funcionando no limite. É como querer fazer uma longa viagem com um tanque quase vazio. O problema não é que o carro não queira andar, o problema é que falta combustível. Com o nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa.
O cérebro é um dos órgãos que mais consomem energia do organismo. Para manter o foco, tomar decisões, controlar impulsos e iniciar uma tarefa. Ele depende de um corpo minimamente bem cuidado. Quando você dorme mal, se alimenta mal, vive desidratado e sedentário, sua capacidade de concentração e execução naturalmente diminui. Perceba que isso não significa que toda procrastinação seja física, mas significa que antes de cobrar mais disciplina de si mesmo, vale a pena fazer uma pergunta muito honesta. Será que o meu corpo tem condições de sustentar a vida que eu quero construir? Existe um segundo tipo de procrastinação, a procrastinação emocional. E essa é muito mais silenciosa, porque à primeira vista parece que você está adiando uma tarefa, mas na maioria das vezes não é a tarefa que você quer evitar, é a emoção que pode vir junto com ela. Pense em uma ligação que você precisa fazer. A ligação dura 5 minutos, mas talvez ela envolva um conflito. Talvez você precise dizer não, talvez precise cobrar um pagamento, talvez tenha que dar um feedback difícil. Então você adia, não porque fazer a ligação seja complicado, não é isso, mas porque não quer lidar com a tensão que ela pode provocar. O mesmo acontece quando você precisa enviar um currículo. O currículo já está pronto, leva segundos para apertar o botão de enviar. Mesmo assim você adia. E por quê? Porque existe a possibilidade de receber um não. E o cérebro tenta proteger você dessa sensação de rejeição. Isso acontece quando você precisa gravar um vídeo, publicar um conteúdo, começar um negócio, ter uma conversa importante, pedir perdão, encerrar um relacionamento. Em todos esses casos, a tarefa em si normalmente é simples. O difícil é a emoção que pode surgir depois dela. Perceba uma coisa, na procrastinação emocional, você não está adiando a tarefa, está adiando o desconforto emocional que a tarefa pode trazer. E existe uma armadilha nisso. Quanto mais tempo você evita uma situação, maior ela parece ficar dentro da sua mente. Uma conversa de 10 minutos se transforma em um problema de 10 dias. Uma decisão simples passa a parecer gigantesca. Não porque ela realmente cresceu, mas porque a sua imaginação foi alimentando aquele medo todos os dias. É por isso que muitas vezes a execução traz mais alívio do que sofrimento. A ansiedade mora antes da ação. Depois que você faz, percebe que era muito menor do que parecia. Talvez a pergunta que você deva fazer quando perceber que está procrastinando não seja: por que eu não consigo fazer isso? Talvez a pergunta seja muito mais honesta. Qual emoção eu estou tentando evitar ao adiar essa tarefa? Porque quando você identifica a emoção, deixa de lutar contra a tarefa errada e começa a enfrentar o verdadeiro obstáculo. Existe ainda uma terceira procrastinação, a procrastinação espiritual. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de propósito, de significado, da razão pela qual você faz o que faz. Pense em alguém que acorda todos os dias apenas para cumprir obrigações. Levanta, trabalha, paga contas, resolve problemas, dorme e recomeça tudo outra vez. Depois de algum tempo, as tarefas mais simples começam a pesar. Não porque ficaram mais difíceis, mas porque perderam o significado. Quando você sabe exatamente por que está fazendo um sacrifício, ele se torna suportável. Uma mãe acorda de madrugada várias vezes para cuidar de um filho. Ela está cansada, mas existe amor, existe propósito. Um atleta treina durante anos para competir alguns minutos. Existe esforço, existe dor, mas existe uma visão que dá sentido àquele processo. Agora imagine fazer exatamente o mesmo esforço sem saber para quê. Tudo fica mais pesado.
porque o propósito funciona como combustível. Ele não elimina o cansaço, mas dá sentido ao cansaço. É por isso que tanta gente procrastina, porque perdeu a conexão entre o esforço de hoje e a vida que deseja construir amanhã. Quando isso acontece, o cérebro começa a economizar energia e, mesmo que de forma inconsciente, ele questiona: se isso não faz sentido, por que eu deveria gastar tanta energia fazendo? É nesse momento que muitas pessoas procuram motivação e perguntam: como eu faço para ter mais vontade? Mas essa é a pergunta errada, porque motivação é instável. Ela vai e volta. Alguns dias você acorda animado, em outros, não. Se sua vida depender da motivação, você viverá à mercê do seu estado emocional. Pessoas consistentes não constroem suas vidas apoiadas na motivação. Elas constroem suas vidas apoiadas na frequência, na constância. Pense em alguém aprendendo um instrumento musical. Ele não se torna excelente porque praticou 8 horas em um único dia. Ele evolui porque praticou 20 minutos hoje, mais 20 amanhã e depois de amanhã outra vez. Pense uma criança aprendendo a ler. Ela não aprende em uma grande aula, aprende repetindo, errando, tentando novamente. A constância faz algo extraordinário. Ela transforma aquilo que antes exigia esforço em algo que passa a fazer parte da sua identidade. É por isso que você precisa parar de esperar sentir vontade. Existe uma frase muito comum: quando eu estiver motivado, eu começo. Mas a vida real funciona exatamente ao contrário. Você começa, a ação cria movimento. O movimento gera competência. A competência fortalece a confiança. E a confiança alimenta a motivação. Quem espera a motivação para agir quase sempre permanece parado. Mas quem age mesmo sem vontade descobre que a motivação costuma aparecer no caminho. Outro princípio que mudou completamente a minha forma de criar hábitos foi entender que o cérebro aprende por associação. Você pode usar isso a seu favor. Crie recompensas exclusivas, algo que só acontece depois da execução. Seu café favorito, sua série, seu momento de descanso, seu passeio. O cérebro começa a entender que executar produz prazer e aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar mais natural. E existe uma pergunta que talvez surpreenda você. Você sabia que o perfeccionismo pode ser uma forma de procrastinação emocional? À primeira vista, isso parece estranho, né? Porque o perfeccionista não parece alguém que procrastina. Ele parece alguém responsável, cuidadoso, comprometido. Mas observe o comportamento. A pessoa quer gravar um vídeo e diz: ainda não está bom. Quer abrir um negócio e pensa: vou estudar mais um pouco. Quer publicar um conteúdo e fala: ainda preciso melhorar. Quer começar um projeto e esse ainda não é o momento. Percebe o que está acontecendo? Na maioria das vezes, ela não está buscando excelência, ela está tentando evitar uma emoção. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de ouvir críticas, o medo de fracassar. O cérebro cria uma justificativa que parece inteligente. Em vez de admitir, estou com medo, ele diz, ainda não estou pronto. Só que o problema é que o momento perfeito quase nunca chega. Enquanto isso, outra pessoa começa com os recursos que tem, erra, aprende, corrige, melhora e pouco a pouco desenvolve a competência que o perfeccionista estava esperando ter antes mesmo de começar. Foi por isso que eu adotei uma regra muito simples para praticamente tudo que eu faço: fazer, corrigir, adaptar. Primeiro faça, mesmo que não esteja perfeito. Depois, observe o resultado. O que funcionou? O que pode melhorar?
Corrija, adapte e faça novamente, porque a evolução não pertence a quem espera o momento ideal, pertence a quem aceita aprender durante o caminho. A perfeição paralisa, a execução transforma. Crescimento não acontece em tentativas perfeitas, acontece em ciclos de melhoria contínua. E talvez o ponto mais importante de todo esse vídeo seja esse: ninguém nasce disciplinado, ninguém nasce organizado, ninguém nasce produtivo. Essas pessoas apenas repetiram determinados comportamentos por tempo suficiente para que eles deixassem de ser esforço e passassem a fazer parte da própria identidade. No começo, você precisa lembrar de ler, depois sente falta quando não lê. No começo, você precisa se esforçar a treinar, depois estranha quando não treina. No começo, você precisa insistir na oração, depois percebe que seu dia fica diferente quando ela não acontece. É assim que hábitos são construídos. Primeiro existe esforço, depois constância, depois identidade. Talvez você tenha passado anos tentando vencer a procrastinação, aumentando sua motivação, mas o caminho é outro. Você precisa cuidar melhor do corpo, aprender a enfrentar emoções difíceis, redescobrir o propósito, construir constância, aceitar começar imperfeito e repetir uma regra simples: fazer, corrigir, adaptar. Porque a procrastinação não termina quando aparece motivação. Ela termina quando executar deixa de ser uma decisão e passa a fazer parte de quem você é. E eu quero terminar deixando uma pergunta: qual tarefa você está adiando há tanto tempo que já começou a acreditar que ela nunca será realizada? Talvez hoje não seja o dia de terminá-la, mas pode ser o dia de finalmente começar.